seu coração. Amém. É uma enorme alegria estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 4, desculpa. Isso, já está aqui o tema da nossa reflexão, chamado para ser discípulo. Chamado para ser discípulo. Mateus 4, 18 ao 22. Vou fazer leitura na Nova Versão Internacional, NVI, mas aí você acompanha dentro da sua Bíblia, seja ela impressa ou virtual aí no celular. Mateus 4, 18 ao 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Amém. Esse é uma das narrativas que também é feita por Marcos, Lucas e João, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. E nós, irmãos e irmãs queridos, somos chamados para ser discípulo. E desde cedo eu aprendi que ser discípulo significa ingressar num relacionamento sério, num relacionamento consciente com Jesus. Eu venho de uma geração que, acho que eu já comentei isso aqui em algum momento, onde algumas ondas, alguns movimentos diferentes estavam surgindo no meio da igreja. E eu confesso, irmãos, que muitas vezes nós somos levados pela emoção e pelo calor do momento. Mas eu digo para você que discipulado não é calor do momento. Discipulado é uma condição de vida. Que nós começamos a vivenciar a partir do momento que nós temos um encontro real com Jesus. Quem aqui teve um encontro real com Jesus um dia? Levanta a mão. E porque, vou afirmar aqui com convicção, sem sombra de dúvida, e porque você teve esse encontro real, profundo com Jesus, é que você está aqui hoje. Porque discipulado, irmãos, é para a nossa vida. A gente não é discípulo por uma semana ou por um mês. Não é assim que funciona. Não é mesmo? Nós somos discípulos por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. E desde cedo eu aprendi isso. Ser discípulo é ser um aluno em contínuo processo de formação, em contínuo processo de desenvolvimento moral e de desenvolvimento espiritual. Infelizmente, irmãos, às vezes, pessoas que ingressam nessa jornada que eu digo que é uma jornada fantástica, é ou não é? Eu digo que é uma jornada dinâmica. Com Jesus, irmãos, não tem nada estático. Com Jesus, tudo é dinâmico. E muitas vezes, infelizmente, pessoas ingressam e
E elas pensam que esse chamado envolve apenas parte da sua existência. Pelo contrário, esse chamado, irmãos, envolve toda a nossa existência. Envolve tudo o que nós somos diante de Deus. Então não dá para separar o que é moral do espiritual. Percebe? Quando nós ouvimos o chamado de Deus, é um chamado que envolve uma entrega absoluta. E a partir desse chamado, nós então vamos nos entregando, nós ingressamos nesse contínuo processo de desenvolvimento, de formação moral, espiritual. Quantas coisas na minha vida moral o Senhor tem tratado, e na sua? Quantas coisas, irmãos, a nível espiritual, Deus tem trabalhado em mim, tem trabalhado em vocês. Aliás, o significado da palavra discípulo traduz exatamente isso. É um aluno. Ser discípulo é ser um aluno, é ser um seguidor do Mestre. E o nosso Mestre é Jesus Cristo. É Ele que nós seguimos. Discípulos são chamados por Deus dentro do seu próprio contexto existencial. Isso é fantástico, irmãos. E uma base, uma prova concreta disso nós acabamos de ler aqui. O que Pedro e André estavam fazendo? Estavam pescando. O que Tiago e João estavam fazendo? Pescando. Deus nos chama dentro do nosso próprio contexto. Isso é um fato. Agora, outro fato, irmãos, é que Deus, ao nos chamar, eu disse agora, vou repetir, Ele vai trabalhando em nós. Ele vai mexendo com a nossa estrutura moral, com a nossa estrutura espiritual. Ou seja, nós estamos em processo contínuo de formação. E a primeira palavra que um discípulo ouve, qual é? Sigam-me. Foi o que eles ouviram aqui. Jesus avistou e disse, sigam-me. Essa palavra, sigam-me, ou siga-me, é uma palavra que carrega um significado prático muito profundo. É ou não é? Esse chamado, irmãos de Deus, nós precisamos compreender isso, exige uma resposta. Exige um posicionamento sério e responsável de cada um de nós. No caso dos primeiros discípulos, envolveu deixar as suas redes, os barcos. No caso de Tiago e João, deixar o pai para trás. E o texto diz que imediatamente, a resposta desses homens, irmãos, eu fico espantado quando eu leio esse texto. Eu já li diversas vezes. Mas toda vez que eu me encontro com essa narrativa, seja de Mateus, Marcos, Lucas ou João, Jesus chamando os discípulos, eu fico fascinado. Porque o texto diz que imediatamente eles deixaram tudo. Deixaram as redes, os barcos, o pai para trás para seguir o mestre. E num desses dias, pensando sobre isso aqui no discipulado em grupo, surgiu a seguinte questão, não sei se vocês vão lembrar. O que significou para Pedro, para André, seu irmão, Tiago, João, deixar as redes e os barcos? Lembra dessa questão? O que significou para eles? E quando eu estava pensando nisso, me surgiu uma outra questão que eu quero dividir com vocês. Guarda aí e processa, bem processado dentro de você mesmo. Que significado atribuímos ao chamado de Deus para nós? Você já pensou nisso? Deus te chamou um dia, sim ou não? Ixi, tá fraquinho. Deus te chamou um dia, sim ou não? Amém, é por isso que você está aqui. Você respondeu o chamado de Deus, sim ou não? Sim, é por isso que você está aqui. E que significado eu e você, nós atribuímos, irmãos, a um chamado que na realidade é individual?
É um chamado, isso é fantástico, é um chamado muito particular. Eu fico olhando para esse texto e tentando me imaginar mergulhado dentro desse episódio. Jesus passando, olhando nos olhos de Pedro, siga-me. Olhando nos olhos de André e dizendo, siga-me. Olhando nos olhos de Tiago, de João e dizendo, sigam-me. É um chamado, irmãos, muito pessoal, que depois se traduz numa vida coletiva. Estava dizendo para o Sandro agora há pouco, numa conversa informal ali no fundo. É um chamado individual que depois se traduz numa vida em comunidade. Isso é fé cristã, irmãos. Isso é fé cristã. O Deus revelado na Bíblia, presta atenção nisso, é um Deus de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os 3 formam uma unidade. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Vou tentar falar, porque isso é profundo demais. Jesus dizia a todos, que segui-lo envolve negar a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. Lucas 9, 23, 24. Nós temos, irmãos, dificuldade de aplicar esse princípio na prática. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. E eu fiquei pensando, o que significa negar a si mesmo? O que significa tomar diariamente a sua cruz? Lembrando que morte na cruz era a pior sentença que o Império Romano empregava uma pessoa. E Jesus diz, ele usa o símbolo da cruz, que inclusive ele mesmo carregou e na qual ele mesmo foi crucificado. E ele agora dirige a palavra a todos que queriam segui-lo. Olha, negue-se a si mesmo e diariamente tome sua cruz. Mas na prática nós temos dificuldade de viver esse princípio. Nós encontramos, eu separei aqui 3 textos, eu gostaria de lê-los com vocês. Abre aí comigo, Gálatas 2:20, Filipenses 1:21 e Atos 20, 22, 24. Vou repetir, Gálatas 2:20, Filipenses 1:21 e Atos 20, 22 ou 24. Por que eu separei esses textos, irmãos? Porque esses textos, eles registram a conversão de Paulo, a postura de Paulo. Gálatas 2:20, Filipenses 1:21, Atos 20, 22 ou 24. Esses textos nós vamos ler agora. Presta atenção. Eles apontam para uma experiência muito profunda que o apóstolo Paulo teve na sua conversão. Ou seja, no seu encontro real com Cristo. E Paulo é um exemplo, assim, muito bom, um exemplo prático, excelente, de uma pessoa que de fato entendeu a mensagem de Cristo, o que é negar-se a si mesmo e tomar diariamente sua cruz. Olha o que ele escreve, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Como assim? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, ou seja, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que coisa fantástica, irmãos. Vê se é ou não é uma declaração de um homem que de fato teve um encontro impactante e transformador com Cristo.
Olha lá agora, Filipenses 1:21, um texto muito conhecido, a gente decora ele na escola bíblica. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é e o morrer é lucro. Olha só. Lembrando que carta aos Filipenses, Paulo estava preso. É uma epístola prisional. Ele está dizendo, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha agora Atos, capítulo 20. Atos 20, 22 ou 24. Presta atenção, irmãos, na declaração de Paulo nesse episódio. Olha só, Atos 20, 22 ou 24. Ele está viajando, ele está numa turnê de viagens. Mas não era passeio não, para conhecer o mundo. Eram viagens missionárias. E chega nesse determinado momento, olha o que ele diz. Agora, versículo 22, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, só sei que em todas as coisas o Espírito Santo me avisa. Olha lá, Paulo, bênçãos te aguarda, vai em frente. Paulo, ninguém mexerá com você. Você vai proclamar a palavra como fazer. Vai em frente. Eu te encorajo. Vai mesmo, Paulo. É isso que está escrito? Olha só, eu só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ponto. Para um pouquinho, irmãos. Se fosse eu, falando sério, se fosse eu, talvez eu voltaria para trás. Que prisões, sofrimentos me esperam? Não é bênção, não? Não é vitória, não? Não, é prisões e sofrimentos. Todavia não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é esse ministério? Inclusive ministério que é meu e seu, é nosso, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Olha só, irmãos, vê se é ou não é uma afirmação, uma declaração convicta de um homem que morreu para si. De alguém que levou a sério o ensinamento de Jesus, que segui-lo envolve negar a si mesmo. E segui-lo envolve tomar a sua cruz diariamente. Paulo, irmãos, com certeza, o seu foco estava então somente, ele diz aqui, em terminar a corrida. Um homem cujos pensamentos, desejos e vontades estavam conectados com o propósito de Deus. Isso, irmãos, é viver o discipulado. Isso é ser discípulo, como o Senhor nos chama e espera que nós correspondamos a esse chamado. Paulo realmente incorporou a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, por meio da ação do Espírito Santo, presta atenção, libertou de uma vida autocentrada para uma vida autodoada. Olha só, quando eu penso nisso, eu percebo, irmãos, quão a minha vida ainda é valiosa demais para mim. Lógico, a gente tem que entender essa declaração, não que a nossa vida não tenha valor. Sim, tem tanto valor a ponto de Deus se entregar por nós. A ponto dele enviar o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados e por amor a nós.
Mas ser liberto de uma vida autocentrada para uma vida autodoada não é uma coisa, irmãos, que acontece do dia para a noite. Mas eu quero te dizer uma coisa, nós estamos no processo. Amém? Pastor, ainda tem muito de mim em mim mesmo. Nossa, que frase filosófica. Misericórdia, Senhor. Frase arrepiante. Pastor, ainda tem muito de mim em mim mesmo. Calma, nós estamos no processo. O Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida e nas nossas vidas. Amém? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus nos chama para começar uma nova história na nossa vida. Amém? Irmãos, isso é bom demais. Isso dá vontade de gritar bem alto para todo mundo ouvir. Não dá, não? Vou repetir. Deus nos chama, acho que vocês não entenderam bem, para começar a escrever uma nova história na nossa vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E ele, irmãos, ao escrever essa nova história nas nossas vidas e através da nossa vida, ele também, olha como que Deus é gracioso. Eu fico cada vez mais apaixonado por Jesus. Olha como Deus é. Ao nos chamar para começar a escrever uma nova história na nossa vida, ele também nos chama, irmãos, para participarmos da sua obra. Lá no verso 19 de Mateus capítulo 4, ele diz, olha, eu farei de vocês pescadores do quê? Pescadores de homens. O que Jesus estava dizendo para aqueles singelos pescadores é que a partir daquele momento, além de escrever uma nova história na vida daqueles homens, ele estava inserindo eles na obra do reino. Isso é maravilhoso. Só que tem uma coisa, irmãos, saber disso, aqui, ó, na cachola, no intelecto é uma coisa. Agora, descer para o coração e fazer nos impulsionar mesmo nessa direção é outra coisa totalmente diferente. Quantos de nós sabemos por que Deus nos chamou? Nós sabemos. Quantos de nós, irmãos, à luz da revelação das Escrituras, sabemos quem nós somos agora em Cristo? Quantos de nós, à luz das Escrituras, nós ouvimos há 2 semanas atrás, sabemos qual o propósito do chamado de Deus para nós? O problema não é esse. O problema, irmãos, é quando o negócio para aqui, insiste em parar aqui. E não desce para o coração, e nós não conseguimos integrar teoria e prática, conhecimento e vivência do Evangelho. Alguns exemplos, eu não vou citar por causa do tempo, mas eu deixei registrado aqui alguns exemplos bíblicos dessa realidade de transformação de vida, de uma nova história e de inserção na obra de Deus. Abraão, o pai da fé. Lembra lá em Gênesis 12, quando Deus chama ele e fala, o nome dele nem era Abraão, era Abrão, e Deus diz, olha, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu te enviarei. Eu darei inclusive essa terra a você e aos seus descendentes, e a partir de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Olha que chamado fantástico, irmãos. Jacó, Gênesis capítulo 28. José, Gênesis 37. Que história linda. A história de transformação de vida de José. O que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Davi, 1 Samuel capítulo 16. E por aí vai. Tantas histórias de mudança, de transformação que Deus faz na vida de uma pessoa, e eu sei, Ele tem feito na sua. Amém? Agora, numa transição aqui sutil da introdução para o desenvolvimento do sermão, eu quero
deixar com vocês 3 princípios bíblicos que integram a nossa responsabilidade como discípulo de Jesus. Anota aí o primeiro. Oração. Olha para a pessoa que está do seu lado. Repete essa palavra para ela. Diz assim: oração. É uma responsabilidade sua como discípulo de Jesus. Oração, irmãos, não é uma opção de um discípulo, é um dever, é uma responsabilidade. Só que tem uma coisa: para a gente desenvolver esse exercício espiritual essencial e indispensável na caminhada cristã, nós precisamos, irmãos, desenvolver uma compreensão correta de quem é Deus para nós. Infelizmente, nessa cultura pragmática que nós estamos vivendo, Deus, ele não é o nosso Senhor, ele é o nosso mordomo. Infelizmente, irmãos, as pessoas fazem uma relação da imagem de Deus totalmente distorcida de quem ele realmente é. E nós, então, por essa imagem distorcida, nós distorcemos o princípio da oração. Nós achamos que oração é só pedir. 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 Eu não estou dizendo, a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas súplicas. Sim ou não? Sim. A Bíblia ensina que nós devemos levar a Deus, inclusive o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? As suas orações. Os seus pedidos, as suas ações de graças. Não é errado, irmãos. Mas nós precisamos entender que oração, na sua essência, é comunhão com Deus. Agora olha para a pessoa que está do seu lado de novo e fala assim para ela: meu querido ou minha querida, oração, na sua essência, é comunhão com Deus. Amém? Lá em João, abre esse texto comigo. Um dos textos mais marcantes, mais assim, lindos das Escrituras, mais extraordinário. João 17, 21. Nessa oração sacerdotal, irmãos, Jesus nos revela a perfeita unidade e comunhão que existe entre ele e o Pai. Olha o que está escrito lá, João 17, 21. Minha oração. Olha o desejo. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Ele está transmitindo em oração um desejo profundo do coração dele. Esse é um dos textos, particularmente, mais fantásticos das Escrituras. Olha a oração dele. Minha oração é que todos eles sejam um. Eles quem? Olha aí, Jesus está orando por quem? Primeiro ele ora por si mesmo, é isso? Depois ele ora pelos seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele. E agora ele está orando por quem? Oi? Por todos. Todos aqueles que creriam nele. Olha só, minha oração é que todos eles, esses discípulos, sejam um. Como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, isso é demais. O Deus revelado na Bíblia, foi o que eu acabei de dizer aqui, é uma comunhão de pessoas. A súplica de Jesus revela o seu desejo. O desejo de que a mesma unidade, união, que o Pai tem eternamente com o Filho, seja compartilhada com todos os seus discípulos. Olha só. É um convite, irmãos, para
Presta atenção, a oração de Jesus é um convite para participarmos da mesma comunhão que ele desfruta com o Pai na eternidade. Fala se é ou não é sublime. Fala se é ou não é fantástico. E eu fico pensando, que nível de compreensão nós temos da oração? Eu já vivi uma realidade triste assim, irmãos. Vou compartilhar com você. Às vezes ia para oração olhando ou pensando quem estaria lá. Ah, vou chegar lá, ixi, vai ter pouca gente. Fulano, ciclano não vai. Ah, pastor não vai hoje, está viajando. Ah, acho que não vou hoje não. Eu fico pensando, irmãos, que nível de compreensão você e eu temos acerca da oração. Tudo bem, oração é comunhão com pessoas também, sim. Mas oração na sua essência, irmãos, é comunhão com Deus. E eu pergunto para você, comunhão com Deus significa o quê? A comunhão mais profunda, mais importante, mais significativa da sua vida e da minha e da nossa experiência de fé. Por que nós oramos tão pouco, irmãos? Eu fico pensando, não é uma crítica, mas uma observação. Por que a oração, muitas vezes, ela não ocupa um lugar de centralidade na nossa vida? Por que é, irmãos, que nós... Ah, pastor, mas eu oro em casa. Amém, é isso mesmo. É em todo tempo. Paulo diz, orem sem cessar. Orem sempre. Orem no Espírito em todo tempo. Mas eu fico pensando, irmãos, mesmo no nosso momento individual, por que a nossa oração, às vezes, ainda é tão, irmãos, é tão tímida? Por que a oração, que deveria ocupar um lugar importante na nossa vida como discípulo, às vezes, irmãos, se torna um exercício secundário, terciário, e às vezes esporadicamente exercitado por nós? Por que será? Segundo princípio é obediência. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda ele aí. Fala, aguenta aí, o pastor já está terminando. Fala assim para ele, obediência. De novo, obediência. Esse princípio, irmãos, preste atenção, foi muito bem estabelecido por Deus, obediência. Olha, aí está a chave da nossa relação com Deus. Esse princípio, ele foi muito bem estabelecido por Deus desde o início. E por que Deus estabeleceu como princípio da sua relação com o homem a obediência? Olha lá Gênesis capítulo 2, abre comigo esse texto. Gênesis 2, sei que é rápido de endereço. No celular é mais fácil, né? Passa o dedo, zup, já está em Gênesis 2, né? Mas vai lá, Gênesis 2, 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, olha a ordem direta de Deus. Ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nesse texto, irmãos, nós observamos claramente dois princípios aplicados ao homem. Qual é o primeiro? Responsabilidade. Qual o segundo? Obediência. Eu não vou ler aqui por causa do tempo. Esse tempo que me pega, que me acelera e eu não quero acelerar.
Mas eu não vou ler aqui por causa do tempo. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, queridos, nós vemos que quando nós cumprimos a ordem de Deus, nós somos o quê? Abençoados. Que palavra linda, né? A gente tem que falar de boca cheia. Abençoados. Nós somos abençoados, irmãos. Mas quando nós desobedecemos, nós somos o quê? Amaldiçoados. Nós sofremos as próprias consequências dos nossos atos rebeldes. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Foi o que aconteceu comigo antes de conhecer a Cristo, de me entregar a Ele. Era um rebelde, desobedeci, sofri as consequências. E é o que acontece com muitos de nós, irmãos, ainda hoje, dentro da igreja. Nós caminhamos com Deus anos após anos, mas nós caminhamos sem um norte da nossa vida. E o norte da nossa vida é a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para a palavra de Deus e dar a devida atenção a ela, a dar o devido respeito, reverência, obedecer à consideração que Deus está nos fazendo. Inclusive, princípio que deveria ser cumprido pelo povo de Israel, o povo da aliança. Deuteronômio capítulo 4, capítulo 5, Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 28, Êxodo 19. Olha quantas referências bíblicas. Registra, irmãos, tanto as promessas de bênçãos como as maldições. Bênção como resultado da obediência e maldições e consequências como resultado da desobediência. Já no Novo Testamento, esse princípio foi revelado por Cristo no momento crucial da vida e do ministério de Jesus. Volta para João capítulo 14. Olha só. Olha o que Jesus diz lá. Presta atenção na palavra dele. João 14, 15. Momento crucial porque Jesus estava prestes a ser preso e crucificado. E ele está com os seus discípulos. E o que ele diz, irmãos? Antes disso, ele ensina para os discípulos o padrão do discipulado. Qual é? O serviço, a humildade. Porque ele lava o pé cascudo e sujo, empoeirado dos discípulos. E diz, olha, vocês viram o que eu fiz, façam vocês o mesmo. E aí, nesse momento, ele diz o quê? João 14, 15. Se vocês me amam, o que vocês devem fazer? Olha só. A importância desse princípio. Jesus está dizendo, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus deixa claro, irmãos, que amá-lo significa obedecê-lo. Jesus deixa claro que amor que ele espera não é da boca para fora, irmãos. Entende? Que o amor que ele espera exige daqueles que o seguem um compromisso de obediência. E essa obediência, presta atenção no que nós vamos ouvir agora, ela envolve toda a nossa vida. A obediência que Cristo exige dos seus seguidores, dos seus aprendizes, dos seus discípulos, é uma obediência que permeia toda a nossa existência, irmãos. Nós não podemos ser discípulos seletivos. Sabe o que significa discípulo seletivo? É aquele discípulo que escolhe determinadas áreas que ele vai obedecer a Deus. Mas eu fico pensando, quando eu olho para as Escrituras, se Jesus é o Senhor, eu tenho direito de escolher as áreas que Ele vai me mexer, que Ele vai trabalhar em mim. Eu tenho direito de escolher o que eu quero obedecer e o que eu não quero.
Obediência, amados, não é uma opção do discípulo, é uma ordem do próprio Deus. Inclusive, nessa mesma passagem bíblica, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu, quando estava estudando, fiquei assim, eu dei um aleluia dentro do quarto. Fez a turma lá fora. Acho que eu falei um pouco baixo, acho que a turma lá fora não escutou eu gritando aleluia. Olha que coisa fantástica. Olha para o texto. Olha na sequência. Olha aí comigo. Já fechou? Não fecha não. Abre aí. Deixa aberto. João 14. Olha, nós lemos o 15, né? Olha o 16 e o 17. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nessa mesma passagem, olha só. A obediência é uma condição essencial para vivenciarmos duas realidades espirituais. Quais são essas realidades? Olha aí. A presença de quem? A presença do Espírito Santo habitando em quem? Nos discípulos, habitando em nós. Jesus diz, olha lá o versículo 16. Eu pedirei ao Pai. Eu rogarei ao Pai, e Ele fará o quê? Lhes dará outro conselheiro. Para estar com quem? Para estar com vocês. Sempre. Sempre. O Espírito Santo, irmãos, habita em nós. E olha a segunda realidade. Verso 23, dá uma olhadinha no verso 23. Está escrito assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O que vai acontecer? Olha o resultado da obediência, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. O amor do Pai será manifestado como uma realidade na sua e na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Tanto a presença do Filho. Jesus diz, olha, nós viremos. Nós quem? Ele e o Pai. O Espírito Santo ele já tinha falado antes. Nós, a Trindade, irmãos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, virá e morará em nós. Oh, aleluia. E o terceiro princípio. Qual foi o primeiro mesmo? Não é possível que já esqueceu. Ufa. Ainda bem, oração. Qual foi o segundo? E o terceiro, anota aí. O amor. O amor. Também muito enfatizado por Jesus no seu ensino, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 36 ao 40. Olha aí, eu não vou fazer leitura porque é um texto um pouquinho extenso, mas Mateus 22, 36 ao 40, se você der uma olhada aí, Jesus está sendo interrogado por três grupos, de opositores diretos dele. Quem eram? Os fariseus, os herodianos e os saduceus. Olha só, irmãos. A turma que nem unida não era, pelo contrário, se juntou tudo, a gangue. Pensa numa gangue, irmãos. A gangue do terror. Junta tudo. Fariseu, herodiano e saduceu. Pensa. E começa a interrogar Jesus. E Jesus dá uma resposta. Ah, Jesus maravilhoso, que norteia, irmãos, norteou não só a vida dos discípulos, e a vida daqueles homens que tiveram assim um estalo de realidade, mas norteia a nossa vida hoje. Olha o que Jesus diz ali. Ele diz, irmãos, que verso 40, olha só. Desculpa, eu não abri aqui. Deixa eu abrir rapidinho. Mateus 22, olha o verso 40. A resposta de Jesus. Na verdade, o 37 em diante, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 40. Destes dois mandamentos, olha só, dependem toda a lei e os profetas. Essa resposta de Jesus, irmãos, norteia a nossa vida. Amar a Deus e o próximo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela estava citando esse texto, estava falando, mas pastor, tem cada próximo que eu vou falar para você, olha, irmãos, é um desafio. Vou falar aqui na conclusão, é um desafio. Muitas vezes nós tentamos encontrar uma definição de amor para tentar justificar as nossas atitudes e comportamentos com o próximo. Eu vou fazer isso por causa disso. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, isso é uma grande lição para mim, que a maior e mais completa expressão de amor nós encontramos em quem? Em Deus. O próprio Deus que se deu por nós. E Paulo vai escrever, se eu não me engano, em Romanos, ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quer maior prova de amor do que essa? Não existe, irmãos. Esse amor que deve nos impulsionar, primeiramente, a amar a Deus e depois o outro. E Jesus eleva ainda mais o nível de profundidade. E eu arrisco em dizer, irmãos, de dificuldade, porque ele reúne os discípulos de novo, lá no mesmo cenáculo, antes da sua prisão. João 13:34. Olha o que Jesus diz: um novo mandamento lhes dou. Esse mandamento que nós lemos agora é o primeiro, é o que está na lei. Certo? Agora Jesus reúne eles lá no mesmo cenáculo, antes da sua prisão, da sua crucificação. Jesus diz para eles: olha, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como é que Jesus nos amou, irmãos? Como é que ele demonstrou amor por mim e por você? Se sacrificando por nós. Um amor altruísta. Às vezes o nosso amor é o contrário, não é? A gente oferece alguma expressão de amor, mas a gente espera algo em troca. Amor altruísta não é assim, irmãos. Amor altruísta se oferece sem esperar absolutamente nada em troca. Até porque, no nosso caso, o que nós ofereceríamos a Deus? Responde aí para você, dentro do seu íntimo. O que você ofereceria a Deus? Irmãos, fico pensando, o que eu poderia oferecer a Deus? Mas a Bíblia diz, no versículo que nós aprendemos lá na escola dominical, a gente memoriza esse versículo e não esquece nunca mais. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Por quem? Por nós. E eu quero fechar, irmãos. Antes eu quero dizer João 13:35. Se você olhar, Jesus vai falar que o amor uns pelos outros é um testemunho autêntico de que nós somos discípulos dele.
E eu quero concluir agora da transição do desenvolvimento para a conclusão. Isso é um grande desafio para mim. Eu quero encerrar afirmando que ser discípulo, olha para a pessoa que está do seu lado, ela precisa ouvir isso hoje. Mas fala assim, com convicção, não fala jururu, não. Foi para falar jururu, nem fala. Fala com convicção, com certeza da sua realidade em Cristo. Fala assim para ele, olha, seguir a Cristo. Ser discípulo de Jesus é fazer parte de uma realidade maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Com direito a biquinho, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É fazer parte de uma realidade maravilhosa. E, ufa, eu estava esquecendo da outra parte. Não é só maravilhosa, é também desafiadora. Olha para ele e fala, olha, é também desafiadora. Maravilhosa por quê? Porque nos confere uma nova identidade. Maravilhosa porque nos confere uma nova posição diante de Deus. Tem várias referências bíblicas aqui. Eu não vou citar, não consigo ler, desculpa, mas vou citar Romanos 3, 21, 26, Romanos 5, 1 e 2, 2 Coríntios 5, 17. Maravilhosa, irmãos, porque nós somos chamados de filhos. Somos filhos e amigos de Deus, mediante a fé em Jesus. João 1, 12, 13, João 15, 15, 1 João 3, 1. E desafiadora por quê? Porque confronta e desafia o nosso eu egoísta e mesquinho. Né? E essa realidade, irmãos, nos conecta. Esses textos eu quero ler com vocês. Abre aí Romanos 8, 29, 2 Coríntios 3, 18 e 1 João 3, 2. Essa realidade em Cristo nos conecta com três perspectivas: passado, presente e futuro. Só que tem uma coisa, irmãos. Essas três perspectivas, elas apontam para uma mesma direção, para o mesmo propósito. Qual é esse propósito? Sermos semelhantes a Jesus. Olha lá Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, é uma perspectiva passada. Olha, aqueles que de antemão conheceu, também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, perspectiva presente, 2 Coríntios 3,18. Dá uma olhada lá, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos ou refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo o quê? Transformados. Como? Com glória cada vez maior. E essa glória vem de quem? Ela vem do Senhor, que é o Espírito. Olha só, nós estamos sendo mudados, transformados pelo Espírito Santo. Perspectiva escatológica, ou seja, futura. 1 João 3,2, abre lá comigo, rapidinho, 1 João 3,2. Olha só, irmãos. Eu vou ler o 1 também, 1 João 3, 1 e 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha a convicção de João, transmitida aos seus leitores. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é.
Que coisa fantástica. Nós sabemos, parece que João está falando aqui, sabemos e não sabemos em detalhes como seremos. Mas uma coisa só importa, irmãos. Basta, é suficiente. O que é? É que nós seremos como Ele é. Semelhantes a Ele. Nós o veremos face a face. Seremos como Ele é. Que expectativa gloriosa. Que expectativa gloriosa. Feche os seus olhos. Oração, obediência e amor. 3 princípios que integram a nossa responsabilidade e realidade como discípulos de Jesus. Eu não sei como é que você está nessa caminhada. Se você tem vivenciado essas responsabilidades como discípulo no dia a dia. Eu não sei, só você pode medir isso, só você pode avaliar com mais profundidade, com mais atenção isso, porque você vai estar avaliando sua própria vida, a sua própria postura e caminhada diante de Deus e diante dos exercícios, que na realidade, irmãos, diante dos princípios que são essenciais para nós como discípulos de Jesus. Eu não sei como é que você está, mas uma coisa é certa, Deus te chamou para ser discípulo. E Ele está te transformando com glória cada vez maior. E uma coisa eu também sei, uma expectativa gloriosa nos aguarda no futuro. Mas nós precisamos, irmãos, caminhar com responsabilidade. Não dá para ser discípulo apenas nominal. Eu sou discípulo, ou como nós gostamos de dizer, eu sou cristão. Pense por um instante no chamado que Deus fez para você. Pensa por um instante como você tem respondido a partir das responsabilidades que você tem. Como você tem respondido a esse chamado? Pensa por um instante onde você está hoje na sua caminhada com Cristo. Ore ao Senhor. Talvez você está pensando aí no seu lugarzinho, pastor, eu estou tão distante. Tão distante desses princípios, dessa realidade. Mas eu quero te dizer, querido, Deus tem te chamado. Responda. Simplesmente responda. Que a sua resposta ela seja efetiva, ela seja uma resposta convicta do seu chamado, ou seja, do chamado de Cristo Jesus para você. Muitas vezes, irmãos, a nossa tendência humana é olhar para os lados. Muitas vezes a nossa tendência humana é olhar para as frustrações, para as amarguras,
e nos esquecermos do chamado de Deus. Ele diz nessa noite novamente: siga-me, eu farei de você pescador de homens. E como eu disse no início, siga-me é uma palavra singela, mas que carrega um significado profundo. Nos conecta diretamente com as responsabilidades dessa caminhada. Responsabilidade, querido, que é sua, é minha. Ela permeia um nível, uma esfera individual. Entenda isso, compreenda isso. Ah, pastor, mas é a esfera coletiva. Sim, nós também encontramos nas Escrituras. Mas essa noite, querida, eu estou apontando, a palavra aponta para uma esfera individual. O fato é que você precisa responder, não tem jeito. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Fortalece a nossa fé. Que a nossa compreensão do seu chamado, do seu amor por nós e do que envolve esse chamado para ser discípulo, que a nossa compreensão seja aberta pelo Teu Espírito nessa noite. E à medida que nós caminhamos com o Senhor, conhecemos o Senhor e do Senhor, o nosso nível de percepção, de compreensão vai sendo mais profundo. Mais profundo ainda. O nosso nível de compreensão das responsabilidades que temos como discípulos, o Senhor, vai sendo mais aprofundada. Responsabilidades acerca da oração, acerca da obediência, acerca do amor. Senhor, ajuda-nos. É um grande desafio para nós. Que a Tua graça e a Tua bênção repouse sobre cada um de nós. Que de fato e de verdade esses princípios sejam aplicados na nossa vida, na nossa existência, por amor a Ti, por obediência a Ti. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Você que vai acompanhar, né, mensagem depois, no outro momento. Um forte abraço no seu coração. Que Deus te abençoe ricamente.